Bom, na sexta questão eu estava observando uma questão nula, né? Está dizendo, lê as frases e tal, ele está colocando de acordo com a concordância verbal e nominal, o gabarito deu como nula, mas vamos observar o que foi que aconteceu e vamos analisar frase a frase, só para a gente poder construir aí e não perder a viagem no assunto concordância, que é tão importante, né? Veja aí, acompanhe. O pessoal deve estar estranhando aí. Professor, você está falando tão baixinho, está falando assim, normal, porque... Gente, abre para mim, mano, abre aí. Eu tô recém saído de uma crise de faringite, braba, tava sem voz, completamente afônico. Aí o fono, né, a gente tá aí com uma consulta médica, disse, ó, vai com calma, vai voltando devagarzinho, evita aqueles picos de voz, aquela coisa toda, faz aquele aquecimento vocal, aquelas caretas, já viu? Eu pareço um doido aqui, o povo no estúdio morre de rir com as minhas caretas. Mas é isso mesmo, né? Pelo menos, ó, tomando água o tempo todo, abastecendo, irrigando aqui a bichinha na corda vocal. E além disso, lógico, né, tentando controlar, porque a gente fica lá, pessoal, pá, pei, né, aquela coisa. Mas tem que segurar um pouquinho, pelo menos para a garganta, aí modulando um pouco aí. E a gente vai sempre molhando a garganta, tomando uma aguinha para não entrar nota dessa. Olha o que foi da amoxicilina, dexametasona, gengibre, benalete, olha, pastilha, foi tudo, mel de abelha. Você imaginar, a gente fez um coquetel molotov aí para poder segurar e evitar rouquidão por muito tempo, né? Eu tive uma crise dessa no ano passado, nossa, mãe, passei 15 dias sem gravar, foi bronca. Vamos continuar, questão 6, vamos dar uma olhada nela, veja aí. Olha só. Leia as frases. Deve haver mais debates acerca da sustentabilidade artística. Pessoal, ele quer saber o que está correta, né? Quais são as frases, de acordo com a concordância nominal, estão apenas as frases... Estão o quê? Apenas as frases. Estão corretas, né? Vamos lá, estão corretas, produção. Ok, vamos lá. Vamos lá, de acordo com a concordância verbal e nominal, já está errando aí, né? Uma questão que avalia a concordância errando em paralelismo. De acordo com a concordância verbal e a nominal, ou então de acordo com as concordâncias verbal e nominal, né? Você sabe, a própria concordância aqui já está errada, mas é isso mesmo, paciência. Muitas bancas estão fazendo isso. E o povo está deixando para lá e deixa quieto e acabou. Paciência. Vamos lá. Deve haver mais debates acerca da sustentabilidade. Beleza, né? Aqui eu tenho o verbo haver usado numa locução verbal. Lembrando que ele é o segundo verbo da história, lembra? Não pode esquecer isso não, hein? Dentro de verbos impessoais, é muito importante você observar a posição do verbo haver. Dentro de locuções. A gente já falou isso lá atrás, vou voltar a reafirmar aí para você não perder isso de vista. Sempre que o verbo haver aparecer numa locução, ou seja, acompanhando outro verbo ou acompanhado de outro verbo, fique atento, observe sempre a posição em que ele está. A posição na locução verbal. Se o verbo haver for o segundo verbo da história, se tiver deve haver, como no caso aí, né, no item 1 você está vendo, deve haver. Deve haver, pode haver, vai haver. Até o próprio haver, lembra que a gente já viu lá atrás? Está lembrando aí, não? Há de haver, não importa. Se o verbo haver aparecer como segundo verbo da história, eu tenho dois verbos. O verbo haver é o segundo. Aqui eu tenho um auxiliar qualquer. Então pode haver, vai haver, deve haver. Note que esse haver aí você troca por existir. Ele é um verbo impessoal. E como tal, ele não só é empregado no singular, mas ele também transfere o singular para todas as outras formas verbais anteriores. Então nunca você verá uma construção correta. Podem haver, devem haver, deveriam haver. Não pode, gente. Trocou haver por existir? Se haver for o segundo verbo da história, o segundo verbo da locução, aí você já sabe. Puxa tudo para o singular, tá certo? Ele passa a ser um verbo impessoal. A frase passa a ter oração sem sujeito, passa a ser oração sem sujeito, uma frase com sujeito inexistente, tá certo? No segundo caso, a gente tem uma locução com o verbo haver, agora com o haver ocupando a primeira posição. Havia dito, havia falado, havia compreendido, não importa. Se o verbo haver for o primeiro verbo da história, o primeiro agora, hein? O verbo haver é o primeiro. Então, ele não troca por existir. Pode perceber, ele aí não é trocado por existir, aquela coisa. Se você sabe que não troca haver por existir, então muito tranquilo. Por que isso? Simples. Se não troca haver por existir, ele não é impessoal. Ele passa a ser um verbo normal, auxiliar. Até porque ele é o primeiro verbo da história. Ele é um verbo auxiliar. Percebeu? Então, diante desse contexto, aí, nessas características, aí você sabe que ele pode ser pluralizado tranquilamente. Ele havia dito tudo. Eles haviam dito tudo. Percebeu? Então, ele havia dito, eles haviam dito.
Tranquilo, fácil demais. Então fique de olho nisso aí, tá certo? Fique de olho mesmo, observe bem essas construções, tá? Para que você possa perceber quando é que o verbo haver é usado como impessoal e quando ele não é usado como impessoal. E tem mais. Existe um estigma aí de que o verbo haver é sempre impessoal e ele será sempre usado no singular. Fique de olho, hein? Cuidado com esse negócio. O verbo haver, ele pode ter vários outros sentidos. A restrição do verbo haver como verbo impessoal é só quando você puder trocá-lo no contexto da frase por o fera. Haver no sentido disso, eu boto uma chavezinha aí, O-F-E-R-A. O fera, o fera. Ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. Só quando ele foi empregado nesse caso. Aí, claro, aí tudo bem. Aí ele passa a ser usado no sentido de o fera, oração ser sujeito, beleza. Agora, existem outros casos em que o verbo haver pode aparecer e que ele não é impessoal, não. Eu posso até utilizá-lo sozinho como verbo pessoal, com um sujeito tranquilo, simples ou composto, não interessa. Vou dar um exemplo simples. Os magistrados houveram por bem, então os desembargadores houveram por bem, os magistrados, vamos dizer assim, os desembargadores houveram por improcedente a petição do juiz, a sentença do juiz. Veja. Ou então a petição do advogado. Os desembargadores houveram por improcedente a petição do advogado, ou então a sentença do juiz. Note, esse houveram, aí o sujeito é os desembargadores. Houveram, percebeu? Por improcedente, julgaram improcedente. Veja, o verbo haver utilizado aí como sinônimo de julgar. Verbo pessoal. Eu houve por bem estudar todo o assunto. Eles houveram por bem estudar todo o assunto. Quando eu digo eles houveram por bem estudar todo o assunto, você já nota. Eles acharam por bem estudar tudo. Entendeu aí? Então, se eu digo eles acharam por bem estudar tudo, você já nota. Você já tem claramente aí o verbo haver, pluralizado também, sem problema algum, no sentido de achar, considerar. Entendeu? Outra coisa, aqueles alunos sempre se houveram com dignidade. Aqueles amigos, aquelas pessoas, aqueles alunos, tanto faz. Eles sempre se houveram com dignidade. Eles sempre se relacionaram com dignidade. Olha aí. É mais um exemplo do verbo haver, não utilizado no sentido de existir, não como verbo impessoal. Então fique de olho. Porque está tão difundido, está tão batido esse negócio, haver no sentido de existir, haver no sentido de existir. Aí o cara parece que congela, fica daquele jeito, só enxerga aquilo e não vê os problemas que isso acarreta, que essa limitação de visão acarreta. Então fique de olho aí, se o nosso curso é dicas e questões, claro, vai nessa dica aí para o uso do verbo haver, nem sempre impessoal. A gente já viu o verbo haver impessoal e nem sempre impessoal em outros casos aí. Você pausa o vídeo, volta, anota no seu resumo aí, para a gente ficar com o nosso bloco de estudos bem legal, bem completo para você aí. Fechado? Beleza? Vamos lá, questão 6, vamos continuar com ela, acompanhe. Olha só. A pesquisa de Hans Dillmann está meio atrasada. Aqui já é concordância nominal, né? Claro, esse meio aqui não é meia. Eu não posso dizer que a pesquisa está meia atrasada, já sabe disso, né? Mas quando é que eu uso meio? Lembra, gente? Na concordância nominal? Meio, só usa meia, né? Meia, você só usa para meia, além de meia, calçado, né? Além de meia substantivo, você deve usar meia para metade. Metade. O resto é meio. Meia, só metade. Além de meia, né, roupa para calçar aí, né? Além de meia, só metade. O resto é meio. Então, se eu disser assim, meio copo, meia garrafa, meio litro, meia tigela, metade da tigela. Percebeu? É numeral. Então, meia, metade. Meia laranja, meia maçã, beleza. Meia, metade. Agora eu não posso dizer, cuidado, hein? Isso é vício de linguagem, você certamente já ouviu isso aí em muitos locais, vários outros lugares aí. Rapaz, aquela mulher... Parece que ela é meia doida, né? Meia doida, imagina, só essa banda aqui. Só esse pedaço. Não tem como. Meia doida, é só essa banda aqui assim, é só desse lado. Não dá, pô. Ela não é meia doida. Rapaz, eu tô meia cansada hoje, tô meia não. Não, é só as pernas daqui para baixo, eu andei muito. Nem assim. Você não pode dizer meia cansada. Meio, ó. Você sempre usará meio quando for sinônimo de um pouco. Tem valor adverbial, gente. Então, um pouco cansada, meio cansada.
um pouco pensativa, meio pensativa, e não meia, tá certo? Então cuidado com essa mania de meia, né? Meia coisa, ela tá meia doida, ela tá meia cansada, tá meia perturbada, toda perturbada, né? Meio-dia e meia, você sabe, meio-dia e meia hora, 12 horas 30 minutos, metade da hora. Então, quando for metade, é meia. Agora, a palavra meio também pode ser substantivo, né? Eu posso colocar a palavra meio, flexionando, singular ou plural, tanto faz, como substantivo. O meio de comunicação, os meios de comunicação, percebeu? Ou então, não há meio mais fácil, não há meios mais fáceis de se aprender isso? Formas, maneiras, substantivo. Entendeu? Então, muito cuidado com essa história. Meio-dia e meia hora, beleza? Vamos continuar, acompanha aí. Aí tá. Meio atrasada, tudo certinho também. O item 1 está todo certo. O item 2 também é verdadeiro, está meio atrasado. Fazem 6 anos? Claro que não, né? Fazer indicando tempo decorrido. Sempre que indicar tempo será usado no singular, não é isso? Então não é fazem 6 anos, faz, ok? Faz 6 anos que a ONG Doutores mantém, ok? A ONG Doutores e tal, um sujeito singular, verbo no singular também, com agudo. Se fossem as ONGs, aí mantém com circunflexo aqui, acento diferencial plural, não é isso? Então o erro realmente foi em fazem 6 anos. Cuidado, tá? Fazem 6 meses, já faziam horas, faziam séculos. Não aceite o verbo fazer na indicação de tempo como plural. Não aceite. Dia, mês, ano, tempo, não importa, tá? Fazem horas, faziam meses, não aceite. Faz meses, fez meses, fazia anos, fazia séculos, já vai fazer anos. Mesmo que você use diante de uma locução verbal, vai fazer meses e não vão fazer meses. Já vão fazer 5 anos que eu moro aqui. Vão fazer, não, vai fazer. Nesse contexto aí, o fazer indicou tempo. Mesma coisa, lembra aquela regra do verbo haver que a gente estudou agora há pouco? Da mesma forma, o verbo fazer, e quem tiver antes dele, se o verbo fazer for usado como tempo, qualquer verbo que estiver antes dele, formando locução, vai fazer, deve fazer, poderá fazer, sempre, certo? O verbo acompanhando o fazer na indicação de tempo será sempre impessoal, tá? Então, singular, invariável, não muda nada, é tudo singular mesmo. Ok, gente? Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Aí você vê aí o item 4 agora, né? O 3 é o único falso, por enquanto, aí 1 e o 2 são verdadeiros, até agora, teoricamente, estaríamos com a letra A aqui. O item 3 apareceu o erro, vamos lá. Item 4. A maioria das entidades ainda não sabe como aplicar o conceito de sustentabilidade. O item 4 também está verdadeiro. Então já descobrimos o porquê de a questão 6 ter sido anulada, né? Porque para ter certa, teria que ser o item 1, o item 2 e o item 4. Apenas o 3 é falso. Então aqui seria 1, 2 e 4. Né? Então eles erraram aqui. Realmente não há opção para o candidato, por isso é que deu anulação aí. Ok? Beleza? Mas ó, a maioria das entidades ainda não sabe, certo? Gente, nessa regra aqui da concordância verbal, ela é muito explorada em provas, né? Dentro de expressões partitivas ou coletivas. Partitiva é isso aqui, ó, que indica parte, pedaço, divisão. É isso, ó. A maioria de, metade de, porção de. Percebeu? Sempre que indicar pedaço, porção, maioria, grupo, nesse contexto aqui, né? Assim, pedaço, né? Sempre que quantificar. Agora eu posso ter também nessa regra aqui expressões coletivas. Um grupo de, a multidão de, percebeu? Expressões que indicam coletivo. Nesses dois casos, seja na expressão partitiva, seja no coletivo, você vai observar o seguinte, ó. A maioria não sabe, tudo bem. Então, a maioria não sabe, porque eu concordo diretamente com a expressão partitiva, ok? Mas se a expressão partitiva estiver acompanhada por outra expressão, por um adjunto nominal, então veja, a maioria das entidades. Se este especificador que acompanha for plural, se eu tiver um especificador plural, além de o verbo concordar com o núcleo da expressão maioria, ele também irá concordar aqui com o plural. Então, a maioria das entidades não sabe ou não sabem. Se eu botasse um M aqui, estaria correto também. Porque eu posso concordar com o núcleo da expressão, no singular, ou com o acompanhante plural. Agora, se eu dissesse a maioria do eleitorado, veja, percebeu? A maioria da população, se o acompanhante fosse singular, mesmo estando especificado,
o verbo só seria singular. Eu não posso ter a oportunidade de plural aqui, entendeu? Um grupo chegou. Ó, se eu pegar, por exemplo, uma expressão coletiva. Um grupo chegou. Tá, concorda com a expressão núcleo, com um grupo. Um grupo chegou. Agora, se eu disser um grupo de alunos, especificador plural, chegou ou chegaram. Então, muito cuidado com a concordância de expressões coletivas e partitivas, muito cobradas também nas provas de concurso. Fique de olho aí, tá certo? Próxima aula, a gente segue. Continua aí. Até lá. Forte abraço.